Ela havia parado de chorar há meses, não porque a dor tivesse passado, mas porque as lágrimas custavam energia e a energia era a única coisa que ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Beatriz Matos tinha 32 anos, 2 filhos de 8 meses nos braços e uma carteira com R$ 4,70 restantes. Do lado de fora, São Paulo continuava a viver com sua costumeira indiferença frenética. Os saltos que batiam na calçada molhada, as buzinas distantes, o aroma de café que saía das padarias como uma promessa que não lhe pertencia mais. Dentro do supermercado do bairro de Pinheiros, sob a luz branca e fria dos neons, ela estava parada diante do caixa com apenas uma lata de leite em pó na mão e o coração pressionando contra as costelas. São R$ 38,20, disse o caixa, um homem na casa dos 40, com a voz monótona de quem repete aquela frase centenas de vezes por dia. Beatriz abriu a carteira. Seus dedos tremiam levemente, não pelo frio, mas por aquela vergonha silenciosa que ninguém te ensina a enfrentar, aquela que aperta a garganta justamente quando você mais precisa parecer forte. Lucas, o gêmeo da direita, começara a resmungar. Marcelo, o da esquerda, a encarava com aqueles olhos azuis tão grandes que pareciam irreais, como se entendesse tudo sem entender nada ainda. Um momento, murmurou ela, tentando sorrir. Contou as notas. R, Archer, D, E, P, O, I, S, A, 20, depois R, T, A, U, M, A, I, S, A, 5, R. 3 em moedas. Faltavam 20 centavos. Não era a primeira vez que acontecia, mas cada vez causava o mesmo efeito, como se o chão se abrisse devagar sob os pés, lentamente, para que você tivesse tempo de se dar conta de que estava caindo antes que realmente acontecesse. Faltam 20 centavos, disse em voz baixa. Posso deixar a lata e levar algo mais barato? O caixa olhou para ela com uma expressão que não era maldade, mas também não era gentileza. Era aquele rosto de quem já viu coisas demais para se surpreender. Ele já ia responder quando uma voz atrás dela a fez congelar. Eu cuido disso. Beatriz não se virou imediatamente. Ficou imóvel por um segundo que parecia se dilatar ao infinito, porque aquela voz, aquele timbre grave, controlado, com aquela cadência precisa que ela aprendera a reconhecer até no escuro, era impossível que estivesse ali, era impossível que fosse real. Contudo, o corpo sabia antes da mente. Os ombros enrijeceram, os braços apertaram os bebês com mais força, a mandíbula se contraiu. Ela se virou. Marcelo Cavalcante tinha 41 anos e parecia ter saído de uma reunião de diretoria, porque provavelmente era exatamente o que tinha feito. Terno cinza grafite, corte perfeito, camisa branca aberta no colarinho. Sem gravata, porque um homem do seu nível não precisava provar nada a ninguém. Os cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, o rosto com aquele maxilar decidido que as revistas de economia amavam fotografar. Ele segurava o celular na mão, como sempre, como se o mundo pudesse parar para esperá-lo. Mas ele não estava olhando para o telefone, estava olhando para ela. E pela primeira vez em 4 anos, Beatriz viu no rosto dele algo que nunca esperou rever. O choque, não a frieza calculada com que ele a olhara no tribunal no dia do divórcio. Não a distância profissional com que ele respondera aos e-mails nos meses seguintes. Era choque real, primitivo, o tipo de reação que nem mesmo um homem como Marcelo Cavalcante conseguia controlar totalmente. Os olhos dele percorreram Beatriz, a jaqueta gasta, o cabelo desalinhado, as olheiras e então desceram para os 2 bebês. Pararam ali, permaneceram ali. Beatriz, disse ele, apenas o nome dela, nada mais. Ela não respondeu. Pegou os 20 centavos que ele havia colocado no balcão sem se aproximar, pagou, guardou a lata de leite na bolsa já cheia demais e virou-se para a saída.
As pernas se moviam sozinhas. Um passo, depois outro, depois mais um, como se o corpo já tivesse decidido antes que a cabeça pudesse bloqueá-la. Beatriz, espera. Ela não parou. Lá fora, o ar de outubro era cortante. O céu sobre São Paulo era daquele cinza sujo que parecia permanente, como se o sol tivesse decidido tirar uma folga indefinida da cidade. Ela caminhava rápido, os bebês apertados ao peito, a bolsa batendo contra o quadril. Lucas parara de resmungar, mas Marcelo, o seu Marcelo, não ele, continuava a encará-la, com aqueles olhos sérios, como se estivesse tomando nota de tudo. "Pare de me olhar assim", sussurrou para ele, e em sua voz havia tanta ternura quanto cansaço. "Não é culpa sua, amor. Não é culpa de ninguém." Mas não era verdade, e ela sabia disso. Parou sob o abrigo do ponto de ônibus, protegeu os bebês do vento com o próprio corpo e fechou os olhos por 3 segundos. Apenas 3. Era o luxo máximo que podia se permitir. Pensou em como era sua vida 3 anos antes. O apartamento nos jardins com pé, direito alto e janelas que davam para as copas das árvores. As manhãs em que acordava e o café já estava pronto, não porque alguém o preparasse para ela, mas porque ela tinha tempo, tinha espaço, tinha a leveza de quem ainda não carregava todo o peso sozinha. Trabalhava como designer gráfica freelancer, tinha seus clientes, sua independência. Marcelo sempre fora exigente, distante, absorvido pelo trabalho, mas naqueles primeiros anos ela acreditou que fosse apenas uma fase, que com o tempo ele encontraria o equilíbrio. Ele não encontrou. O casamento durou 4 anos. A separação veio com a mesma precisão fria com que Marcelo geria tudo. Advogados, documentos, acordos, sem gritos, sem cenas, apenas aquela distância que se tornava cada vez maior até virar um abismo. Beatriz assinou, pegou suas coisas, voltou para o pequeno apartamento alugado que encontrara em Pirituba e recomeçou. 2 meses depois, descobriu que estava grávida. Não contou nada a Marcelo, não imediatamente. Esperou, adiou, convenceu-se de que encontraria o momento certo e, enquanto isso, a gravidez avançava. Depois veio o diagnóstico dos gêmeos. Depois, as complicações que a forçaram a parar de trabalhar no último trimestre. Quando finalmente decidiu contatá-lo, descobriu que Marcelo já estava nas páginas dos jornais de negócios pela aquisição de uma empresa farmacêutica de 300 milhões de reais. A nova vida dele já estava em pleno movimento. Ela baixou o telefone e não ligou mais. Foi uma escolha errada, provavelmente. Mas naquele momento, sozinha em um hospital, enquanto os médicos falavam sobre partos prematuros e incubadoras, a ideia de ligar para aquele homem que a olhara como se olha para um balanço financeiro negativo, pareceu-lhe impossível. Agora era outubro. Os gêmeos tinham 8 meses e Marcelo Cavalcante acabara de sair do mesmo supermercado onde ela não tinha 20 centavos para pagar o leite. O ônibus chegou com um rangido metálico. Beatriz subiu. Encontrou um lugar no canto. Acomodou os bebês nos joelhos. Lucas adormecera. Marcelo a olhava ainda com aqueles olhos azuis enormes, aquela boquinha séria. "Você se parece com ele", murmurou. "Meu Deus, como você se parece!" Não sabia se isso era um fardo ou uma bênção. O celular vibrou no bolso. Ela o ignorou por um momento, depois o tirou. Um número que não tinha salvo, mas que reconheceu imediatamente. Certos números não se esquecem, mesmo quando se quer. Uma mensagem, 3 palavras. "Precisamos conversar. Marcelo." Beatriz guardou o celular no bolso. Pela janela, São Paulo passava cinza e indiferente. Os prédios, as lojas, as pessoas que caminhavam sem se olhar, cada um fechado em sua própria história, em seu próprio peso, em sua própria solidão apinhada. Apertou os bebês um pouco mais forte. Não respondeu, ao menos não ainda. A mensagem permaneceu sem resposta por 36 horas. Beatriz sabia disso porque havia contado.
Não intencionalmente, ou ao menos era o que dizia a si mesma, mas toda vez que pegava o celular, por qualquer outra razão, o olho caía naquela notificação silenciosa, como uma pedra no meio de um corredor. Ali, sempre ali. Impossível não vê-la. Impossível fingir que não existia. Precisamos conversar, Marcelo. 3 palavras. Sem ponto de interrogação, sem, por favor, sem desculpas por não ter dado notícias em 2 anos. Apenas aquela certeza tranquila de quem está acostumado a dizer as coisas e esperar que sejam feitas. Era o Marcelo de quem ela se lembrava. O que convocava reuniões e não perguntava se estava tudo bem, o que decidia e informava, o que confundia determinação com respeito. Na manhã do 2º dia, enquanto tentava dar banho em Lucas, segurando Marcelo firme com o outro braço, uma ginástica diária que nenhum manual de maternidade descreve de verdade, o telefone tocou. Número desconhecido, mas não para ela. Deixou tocar. Tocou novamente às 11, depois às 13, enquanto os bebês dormiam e ela tentava comer algo em pé diante da geladeira meio vazia. Desta vez, ela atendeu, porque há um limite para quantas vezes se consegue fingir não ouvir a própria vida batendo à porta. Beatriz? Aquela voz controlada, profunda, com aquela cadência paulistana que ela aprendera a desmontar peça por peça nos anos de casamento. Sabia quando ele estava tenso, quando estava cansado, quando estava escolhendo cada palavra com cuidado. Agora eram as 3 coisas juntas. Marcelo, disse ela, nada mais. 2 podiam jogar aquele jogo. Um silêncio de 3 segundos, longo o suficiente para ser significativo. Preciso te ver. Não é uma boa ideia. Beatriz, eu disse que não é uma boa ideia. Repetiu com aquela voz plana que aprendera a construir como um muro, tijolo por tijolo, nos meses em que aprendera a estar sozinha fora, uma questão de sobrevivência. Não há nada a dizer. Aquelas crianças... Ele parou, como se a frase fosse grande demais para sair de uma vez. São minhas? O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda tudo, aquele que divide um antes e um depois. Beatriz fechou os olhos, encostou a testa na parede fria da cozinha e respirou. 1 vez, 2. Esta conversa não se tem por telefone, disse por fim. Ele entendeu. Marcelo sempre entendia rápido. Era um dos motivos pelos quais se tornara quem era, e um dos motivos pelos quais o casamento terminara. Entendia tudo, exceto as coisas que realmente importavam. Diga-me onde e quando. Encontraram-se no dia seguinte em um café perto do Parque do Ibirapuera. Escolha dela, território neutro, longe o suficiente dos jardins e de seu mundo de reuniões e conselhos, um lugar comum com mesas de madeira, xícaras de café e rádio ligado ao fundo. Beatriz chegou com o carrinho duplo, 10 minutos adiantada, e escolheu uma mesa no canto perto da janela. Marcelo chegou pontualmente, naturalmente. Parou no limite da porta por um momento. Viu-a antes que ela o visse, e naqueles poucos segundos, o rosto dele fez algo que Beatriz nunca vira antes. Abriu-se como se a máscara de CEO, aquela que ele usava tão bem que parecia uma segunda pele, deslizasse alguns centímetros. Os olhos foram direto para o carrinho. Depois ele se recompôs, atravessou o café, sentou-se à frente dela e colocou o celular sobre a mesa virado para baixo, um gesto pequeno, mas que Beatriz notou porque Marcelo nunca colocava o celular virado para baixo. "Você está bem?" perguntou ele. "Melhor do que eu parecia no outro dia", disse ela. Não era totalmente verdade, mas era a resposta que ela se dava. Ele a olhou, realmente a olhou, não com aquela avaliação rápida e eficiente com que olhava as coisas, mas com algo mais lento, mais incerto. "Você não está bem, Beatriz." "Marcelo, não é uma acusação, é algo que eu vejo." Fez-se silêncio. O garçom trouxe 2 cafés que ninguém havia pedido. O automatismo gentil de quem gerencia um café em São Paulo há 30 anos, Beatriz envolveu as mãos na xícara. "Eles se chamam Lucas e Marcelo", disse suavemente.
Ele permaneceu imóvel por um momento, depois, lentamente, baixou o olhar para o carrinho. Lucas dormia com aquela concentração absoluta dos recém-nascidos, as pequenas mãos fechadas em punho. Marcelo, o bebê, estava acordado e encarava o mundo com aqueles olhos azuis enormes, como se estivesse catalogando cada detalhe. Marcelo, repetiu ele em voz baixa, como se estivesse provando o som. Não fiz isso por sua causa, disse Beatriz. Havia algo defensivo em sua voz que ela não conseguiu esconder totalmente. Eu já gostava do nome antes de você se tornar quem se tornou. Ele não aceitou a provocação, continuou olhando para as crianças. Por que não me contou? Era a pergunta que Beatriz esperava, aquela para a qual preparara a resposta por meses, ou ao menos era o que acreditava. No entanto, agora que a ouvia no ar, todas as respostas preparadas pareciam inadequadas, pequenas demais para o peso do que tentavam conter. Porque você já tinha decidido tudo, disse ela, finalmente. O divórcio, a vida que queria, as prioridades. Eu já estava fora da equação quando descobri que estava grávida. Eu tinha o direito de saber. Sim, ela não negou. Você tinha o direito de saber e eu errei em não te dizer. Mas naquele ponto eu estava sozinha em um hospital com 2 bebês prematuros na incubadora e a certeza de que te ligar significaria o quê, Marcelo? Uma pensão mensal, um acordo gerido pelos seus advogados? Eu não conseguia fazer aquilo. Ele abriu a boca, depois a fechou. Pela primeira vez, não tinha uma resposta imediata. Eles ficaram na incubadora? Perguntou com uma voz diferente, mais baixa. 3 semanas o Lucas, 4 o Marcelo. Uma pausa. Foi o período mais longo da minha vida. Do lado de fora da janela, a cidade refletia o céu cinza. Uma senhora passava com um cachorro pequeno. Um casal de jovens parava diante de uma vitrine. São Paulo continuava imperturbável. Do que você precisa? Perguntou Marcelo. Beatriz o encarou. O quê? Economicamente? Do que você precisa? Em que situação você está? E ali, exatamente ali, Beatriz sentiu algo se fechar em seu peito, não por raiva, ou não apenas por isso, mas porque aquela pergunta tão direta, tão prática, era exatamente a confirmação do que temia. Que para Marcelo, cada problema tivesse uma solução financeira, que até aquilo, até eles, pudessem ser resolvidos com os números certos. Não estou aqui para te pedir dinheiro, disse ela com uma voz cortante. Eu sei, mas você tem direito a... Não, eu disse que não estou aqui para isso. Levantou-se levemente para verificar Lucas, que se mexia no sono, depois sentou-se novamente. Estou aqui porque você fez uma pergunta e merecia uma resposta honesta. São seus filhos. Isso é tudo o que vim te dizer. Marcelo olhou para ela por um longo tempo. No rosto dele havia algo que Beatriz tinha dificuldade em decifrar. Não era a frieza de que se lembrava, mas também não era algo que reconhecia facilmente. Era algo novo, ou talvez algo antigo que nunca tivera espaço para se mostrar. Não é o suficiente, disse ele por fim. Por hoje é o bastante. Ela se levantou, pegou a bolsa, destravou o freio do carrinho. Marcelo, ele, não o bebê, continuou sentado, o café intocado à sua frente, as mãos apoiadas na mesa. Beatriz. Ela parou sem se virar. Não desapareça de novo. Não era uma ordem. Não tinha o tom de uma ordem. Era quase um pedido. Beatriz não respondeu, mas também não saiu correndo. Saiu lentamente, empurrou o carrinho pela calçada, deixou que o ar fresco de outubro enchesse seus pulmões. Naquela noite, após fazer os bebês dormirem, sentou-se no chão da cozinha com as costas contra os armários e ficou ali por muito tempo, no silêncio. Ela chorou. Pensou naqueles 4 anos de casamento, nas noites em que Marcelo chegava tarde e ela parara de esperá-lo, acordada, nas férias que nunca eram férias de verdade, porque o celular sempre tocava e ele sempre atendia. No último verão juntos, quando percebeu que estava se tornando uma presença na vida daquele homem, não uma pessoa.
Mas pensou também, e isso era mais difícil de admitir na expressão do rosto dele naquele dia no café, quando olhara para as crianças pela primeira vez, aquela fenda na máscara, aquele segundo de humanidade que vira e não sabia o que fazer com ele. O celular vibrou. Outra mensagem, desta vez mais longa. Sei que não tenho o direito de te pedir nada. Sei que errei em muitas coisas, por muito tempo. Não estou tentando voltar para a sua vida, mas aquelas crianças têm um pai, e esse pai quer estar presente, se você me permitir, não por obrigação, mas por escolha. Beatriz leu a mensagem 3 vezes. Depois colocou o celular no chão, abraçou os joelhos contra o peito e ficou assim, suspensa entre o passado que não se esquece e um futuro que ainda não tinha forma. Lá fora, São Paulo dormia. Levou 1 semana para que Beatriz respondesse à mensagem. Não porque não soubesse o que dizer. As palavras giravam em sua cabeça há dias, montavam-se e desmontavam-se como peças de um quebra-cabeça que nunca ficava igual 2 vezes. Era porque responder significava abrir uma porta, e abrir uma porta significava aceitar que do outro lado houvesse algo ou alguém que ela ainda não decidira se queria deixar entrar. Finalmente respondeu numa manhã de terça-feira, enquanto os bebês dormiam ambos ao mesmo tempo. Um milagre raro o suficiente para parecer um sinal. Se você quer estar presente, deve estar de verdade. Não quando tiver tempo, não entre uma reunião e outra. Diga-me se tem certeza antes de começar, porque eles não podem se permitir alguém que depois desapareça. Enviou a mensagem, largou o celular e foi fazer café. Quando voltou, ele já havia respondido. Tenho certeza. 2 palavras, mas desta vez estranhamente pareciam bastar. O primeiro encontro oficial era assim que Beatriz o chamava em sua cabeça, com aquele tom levemente burocrático para manter as emoções à distância, aconteceu no sábado seguinte. Marcelo chegou ao apartamento em Pirituba às 10 da manhã, pontual como sempre, com uma sacola de papel que não tinha coragem de explicar o que continha. Beatriz abriu a porta e houve um momento de silêncio constrangedor no umbral. 2 adultos que haviam compartilhado 4 anos de vida e agora não sabiam bem como se portar. Entre, disse ela. Ele entrou, olhou ao redor com discrição, mas Beatriz o conhecia o suficiente para saber que ele estava tomando nota de tudo. O apartamento pequeno, as paredes com a tinta descascando num canto, o carrinho dobrado no hall, a cozinha minúscula com os potes de papinha alinhados na bancada. Ele não disse nada. Abaixou-se, em vez disso, em direção ao tapete da sala, onde Lucas e Marcelo estavam deitados sob seu pequeno arco de brinquedos coloridos. E ali aconteceu algo que Beatriz não esperava. Marcelo Cavalcante, o CEO, o homem que geria 500 funcionários e tratava de igual para igual com ministros e banqueiros, ajoelhou-se no chão de um apartamento alugado em Pirituba e ficou imóvel, como se não confiasse em seus próprios movimentos. Lucas o ignorou com a soberana indiferença dos lactentes. Marcelo, o bebê, encarou-o por 3 longos segundos. Depois, estendeu uma mãozinha em sua direção. Beatriz viu a mão de seu ex-marido tremer levemente enquanto a oferecia ao filho. Ela se virou para a cozinha porque não queria que ele a visse engolir em seco. As semanas seguintes tomaram uma forma que nenhum dos dois havia planejado. Marcelo vinha aos sábados de manhã, às vezes nas quartas à tarde, se conseguisse se liberar mais cedo. Trazia coisas, não objetos extravagantes ou caros como Beatriz temera, mas coisas práticas, um pacote de fraldas, uma lata de leite em pó, uma vez um saco de frutas da quitanda perto da casa dele. Beatriz não protestou. Havia uma diferença entre aceitar ajuda e depender de alguém, e ela estava aprendendo a reconhecê-la. Falavam pouco no início. Moviam-se ao redor das crianças como planetas em órbita do mesmo centro, próximos o suficiente para se atraírem, distantes o suficiente para não colidirem. Mas as conversas começaram a ficar mais longas. Primeiro, 5 minutos em pé na cozinha, enquanto o café estava no fogo.
Depois, um quarto de hora sentados à mesa enquanto Lucas dormia e Marcelo brincava com os dedos do pai. Depois, um domingo de novembro com a chuva batendo nos vidros e as crianças dormindo ambas por quase 1 hora no sofá com as xícaras de chá esfriando. Foi naquele domingo que Marcelo disse a coisa que Beatriz não esperava. Encontrei-me com meu advogado. Disse com aquela voz que usava quando ia dizer algo importante e tentava fazer parecer comum. Preparei o reconhecimento formal das crianças, se você estiver de acordo. Beatriz o olhou. Você fez tudo sozinho? Fiz o que me pareceu certo fazer. Não quis te pressionar antes de ter certeza de que você estava pronta. Uma pausa. Você está pronta? Era uma pergunta simples. Contudo, continha tudo. A paternidade, a responsabilidade, o futuro, o passado que não se apagava, o presente que ganhava uma forma nova, dia após dia. Sim, disse Beatriz, estou pronta. Mas na semana seguinte, algo mudou. Beatriz percebeu pelo modo como ele respondia às mensagens, mais tarde e com frases mais curtas. Depois, a quarta-feira passou sem aviso. Depois, no sábado, ele chegou com 1 hora de atraso, distraído. O celular não parava de vibrar no bolso. Ficou menos tempo que o habitual. Despediu-se das crianças apressadamente e saiu com aquela caminhada tensa de quem já está com a cabeça em outro lugar. Beatriz não disse nada, apenas observou. No sábado seguinte, ele não veio. Uma mensagem às 9 da manhã. Desculpe, impossível hoje. Problema na empresa. Nos falamos. Ela leu a mensagem. Depois olhou para Lucas e Marcelo, que a encaravam do tapete com aqueles olhos azuis enormes. Sentiu algo apertar por dentro, não por si, mas por eles, pelo que poderiam aprender cedo demais, que as pessoas prometem e depois somem, que a presença é sempre condicionada a algo, que o mundo sempre tem algo mais urgente que as suas necessidades. Naquela noite, escreveu a Marcelo uma mensagem que apagou 3 vezes antes de enviar. Você se lembra do que eu te disse na primeira vez? Que eles não podem se permitir alguém que depois desapareça. Não estou te acusando. Estou te pedindo para ser honesto comigo e com você mesmo. Ele respondeu após 2 horas. Você tem razão. Posso ir amanhã? Ele veio, e aquele domingo foi diferente dos outros, mais silencioso, mais carregado. Marcelo passou quase toda a manhã no chão com as crianças, sem olhar o celular, sem falar muito. A certa altura, Lucas adormeceu em seus braços e ele ficou imóvel por 20 minutos, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse quebrar algo frágil. Beatriz o observava de longe, da porta da cozinha, com a xícara de café na mão. Você está bem? Perguntou por fim. Ele levantou os olhos. Havia algo em seu rosto que ela ainda não aprendera a catalogar. Não era a dureza de que se lembrava, nem a doçura que ele nunca tivera. Era algo intermediário, inacabado, como um homem que tenta se tornar uma versão de si mesmo que ainda não sabe como ser. Não, disse ele, e em sua voz não havia o controle habitual, não particularmente. Fez-se silêncio. Lá fora, a chuva continuava lenta e obstinada. A empresa perdeu um contrato importante, disse ele, baixando o olhar para Lucas que dormia. O conselho está me pedindo para reestruturar. 350 pessoas em risco. Uma pausa. Estou acostumado a tomar decisões difíceis, mas ultimamente... Arrow. Ele parou. Ultimamente o quê? Perguntou Beatriz suavemente. Ultimamente me pergunto se dediquei toda a minha vida às coisas erradas. Era a primeira vez em todo o tempo que o conhecia que ela o ouvia dizer algo assim. Beatriz permaneceu na porta, o café já frio, e não sabia se devia se aproximar ou deixá-lo só. Eram ainda 2 pessoas com um passado complicado e um futuro incerto. Não eram amigos, não eram mais marido e mulher, não eram ainda algo novo, mas eram os pais daquelas 2 crianças no tapete. Ela se aproximou, sentou-se no sofá a uma distância respeitosa e não disse nada por um tempo.
Olhou também para Lucas dormindo, o pequeno peito que subia e descia, as mãozinhas fechadas, a respiração tranquila de quem ainda não sabe nada do mundo e o habita com uma confiança total e comovente. Não sei se você fez as coisas erradas, disse ela finalmente. Você fez o que sabia fazer. O problema é que certos erros só são vistos depois. Ele a olhou. Como você me perdoa? Eu não te perdoei, disse ela com simplicidade. Ainda não, mas estou tentando entender se é possível fazer isso, e por enquanto isso já é alguma coisa. Marcelo assentiu lentamente, não acrescentou mais nada. Não era necessário. Naquela tarde, antes de ir embora, ele parou na porta e virou-se para ela com uma expressão que Beatriz não conseguiu decifrar totalmente. Falei com meu advogado sobre outra coisa também, disse ele. Há um apartamento num prédio de minha propriedade perto da Vila Madalena, vazio há 1 ano, 3 quartos, iluminado, andar alto. Não estou te pedindo nada em troca. Só estou te dizendo porque ele existe e porque você e as crianças merecem algo melhor que isto. Beatriz abriu a boca, depois a fechou. Não precisa responder agora, acrescentou ele antes que ela pudesse dizer algo. Pense nisso. Ele desceu as escadas. Beatriz ficou na porta aberta. O som de seus passos se afastando no saguão, o cheiro de chuva e de madeira velha que subia do pátio. Entrou, fechou a porta, encostou-se na madeira fria e ficou assim. Olhos fechados, respiração lenta. Lá de dentro veio a voz de Marcelo, o bebê, que começara a balbuciar algo, aqueles sons sem sentido e cheios de significado que os bebês usam para se comunicar com o mundo. Beatriz abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, ainda não sabia o que decidiria, mas não tinha medo de ter que decidir. Beatriz pensou por 10 dias. Não era o tipo de decisão que se tomava às pressas, e não porque o apartamento não fosse uma solução concreta, real, melhor do que tudo o que ela tinha naquele momento. Era porque aceitar significava algo que ia além dos 3 quartos e da vista para a cidade. Significava reconhecer que sua vida sozinha, construída tijolo por tijolo, com uma teimosia que às vezes beirava o orgulho, tinha limites que ela não podia ignorar para sempre. Significava deixar Marcelo Cavalcante entrar, ao menos um pouco, em algo que era só dela. Pensou nisso enquanto amamentava às 3 da manhã sob a luz fraca do abajur. Pensou nisso enquanto empurrava o carrinho pelas avenidas de Pirituba com o ar de dezembro avermelhando suas bochechas. Pensou nisso enquanto fazia as contas no papel a cada fim de mês. O aluguel, as contas, as fraldas, o leite, as consultas pediátricas, e o lápis parava sempre no mesmo número, aquele que não fechava a conta. No fim, ligou para sua irmã. Júlia era 3 anos mais velha que ela. Morava em Curitiba com o marido e 2 filhos já crescidos e tinha o dom raro e às vezes incômodo de dizer as coisas exatamente como eram. Você está pedindo permissão? Disse Júlia após Beatriz contar tudo. Estou pedindo um conselho. Não, está pedindo permissão, porque você já decidiu, mas tem medo de que alguém te diga que está errando. Silêncio. E então, disse Beatriz, estou errando? Não sei, disse Júlia, mas sei que seus filhos precisam de um teto seguro e de uma mãe que não se consuma até os ossos. Todo o resto você decide. Beatriz desligou, ficou sentada na beira da cama por alguns minutos. Depois, escreveu para Marcelo. Decidi. Aceito o apartamento, mas com uma condição, que seja um aluguel regular. Você me dá um preço de mercado, assinamos um contrato e eu pago. Não quero favores, quero um acordo. A resposta veio em menos de 1 minuto. Como quiser. Envio os documentos amanhã. Mudou-se na 2ª semana de dezembro. O apartamento era exatamente como Marcelo descrevera. 3 quartos, iluminado, com janelas amplas que deixavam entrar até o pouco sol de inverno de São Paulo. As paredes eram brancas, o piso de madeira clara, o pé direito alto o suficiente para fazer o espaço parecer ainda maior.
Estava vazio, silencioso, cheirava a novo. Beatriz entrou com 2 malas, o carrinho e uma caixa de objetos, as coisas que guardara mesmo quando jogara todo o resto fora. Fotografias, desenhos da faculdade, um livro que seu pai lhe dera aos 18 anos, com uma dedicatória que ela não conseguia ler sem sentir um nó na garganta. Acomodou as crianças no tapete que trouxera de Pirituba, o único elemento de continuidade em um espaço que ainda precisava se tornar um lar, e sentou-se no chão entre eles. Lucas agarrou seu dedo. Marcelo a olhou com aquela sua expressão séria e investigadora que a lembrava de alguém de modo cada vez mais preciso. "Bem-vindos", disse baixinho. "É a nossa casa agora." As semanas que se seguiram foram estranhas, daquele jeito que as coisas novas sempre são um pouco estranhas, não ruins, não assustadoras, apenas diferentes de tudo o que se conhece. Marcelo vinha 3 vezes por semana. Ele se reorganizara. Beatriz não sabia como, não perguntara, mas era evidente que ele abrira mão de algo em sua agenda para criar aquele espaço. Chegava, cumprimentava as crianças, muitas vezes trazia comida. Às vezes trabalhava na mesa da cozinha enquanto ela desenhava no notebook. Ela retomara alguns pequenos trabalhos freelancer, um passo de cada vez, nas horas em que os bebês dormiam. Era uma coabitação estranha, não uma família. Ainda não, mas tinha sua lógica, seu ritmo. Foi numa noite de janeiro que as coisas se moveram novamente. Marcelo ficara mais tempo que o habitual. Lucas tivera um pouco de febre e ele não se sentira à vontade para ir embora até que ela baixasse. Estavam sentados na cozinha, tarde da noite, com o bebê finalmente adormecido no berço e o silêncio depositado sobre o apartamento como neblina. "Tenho que te perguntar uma coisa", disse Marcelo com aquela voz que usava quando ia dizer algo difícil. Beatriz levantou os olhos do computador. "Estou recebendo pressão do conselho para transferir parte das operações para Londres." Ele parou. "Queriam que eu estivesse lá, ao menos pelos primeiros 6 meses. Beatriz ficou imóvel. "Entendo. Eu não vou", disse ele. Ela o olhou. "Marcelo, já respondi ao conselho. Há outros diretores capazes de gerir a transição. Eu fico em São Paulo." Uma pausa. "Tenho 36 anos de operações nesta cidade. Tenho uma empresa que se sustenta em pessoas reais, não em planilhas. E tenho 2 filhos que têm 8 meses e estão aprendendo a ficar de pé." Baixou os olhos para a mesa. "Eu não vou embora." Beatriz não sabia o que responder. Não porque não tivesse palavras. Tinha demais. Elas se atropelavam, bloqueavam-se mutuamente. Disse apenas: "Foi uma escolha livre sua?" "Completamente." "Então tudo bem." Não acrescentaram mais nada. Mas naquela noite, após Marcelo ir embora e ela apagar as luzes, Beatriz percebeu que estava caminhando pelo apartamento de um modo diferente, mais lento, como se o espaço tivesse deixado de parecer temporário. Fevereiro trouxe o primeiro aniversário, um ano de vida de Lucas e Marcelo, celebrado com um bolo pequeno comprado na doceria da esquina, as velhinhas que Beatriz soprou por eles, porque os bebês ainda não sabiam como fazer. Marcelo estava lá, sentado à mesa com as mangas da camisa dobradas e Lucas no colo. Tinha trazido balões, azuis, demais, que ocupavam metade da sala. Beatriz olhara para eles e rira uma risada verdadeira, espontânea, do tipo que não se planeja. Marcelo a vira rir e tivera aquela expressão no rosto, aquela que ela começara a reconhecer ao longo dos meses como a versão dele de felicidade. Contida, quase surpresa por estar ali. "Nunca te ouvi rir assim", disse ele. "Não tive muito motivo para rir ultimamente." "Não", disse ele, "você tem razão." Houve uma pausa. Beatriz. A voz dele era diferente, mais baixa, mais firme. Aquela voz que usava quando ia dizer algo irreversível. "Não estou te pedindo para voltarmos. Não é isso. Sei que não funcionaria. Sei também por que não funcionaria. E creio que você saiba melhor do que eu." Parou.
Mas quero que você saiba que o que entendi nestes meses não é apenas que quero ser o pai de Lucas e Marcelo, é que sinto muito, de verdade, pelo tipo de marido que fui. Pelos anos em que te tratei como uma parte do projeto, em vez de a pessoa mais importante da minha vida. Sinto muito, e não te digo isso porque espero algo em troca. Digo porque é verdade. Beatriz o ouviu até o fim sem interrompê-lo. Depois, permaneceu em silêncio por um momento. Eu sei, disse finalmente. Você sabe? Vejo como você está com as crianças. Vejo o que está tentando fazer. Uma pausa. Ainda não é um perdão, mas é uma compreensão, e talvez seja por aí que se recomeça. Marcelo assentiu lentamente e não disse mais nada. Não precisava. Lucas, alheio a tudo, pegou sua fatia de bolo com ambas as mãos e a esmagou com grande satisfação na bandeja. Ambos riram. Março chegou com a primeira luz verdadeira de outono, aquelas manhãs em que São Paulo se lembra de ser bonita, com as árvores começando a mudar e a luz voltando a dar contornos nítidos às coisas. Beatriz abriu a janela da sala e deixou o ar entrar. Os bebês engatinhavam pelo tapete com uma velocidade nova, recente, que a surpreendia a cada dia. Ela voltara a trabalhar a sério. 3 clientes fixos, um projeto de identidade visual para uma pequena agência cultural do bairro. Estava reconstruindo algo que era seu, peça por peça, com aquela lentidão obstinada que sempre fora seu modo de fazer as coisas importantes. Marcelo ligou naquela manhã, como fazia frequentemente. Como você está? Bem, disse ela, e desta vez era verdade não o bem defensivo de quem não quer mostrar as rachaduras, mas algo mais sólido, mais real. E as crianças? Lucas está com o primeiro dente nascendo. Sofreu um pouco à noite, mas agora está bem. Marcelo, o seu, engatinhou até a cozinha sozinho. Ouviu-o sorrir do outro lado. Chego hoje à noite, se estiver tudo bem. Tudo bem. Ela desligou. Ficou um momento com o celular na mão à janela, o vento de março despenteando seu cabelo. Não era uma história com um final feliz já escrito, não era uma reconciliação, não era um novo começo limpo como os dos filmes. Era algo mais complicado e mais verdadeiro. 2 pessoas com um passado difícil que tentavam, dia após dia, construir algo sólido para seus filhos. Um pai que aprendia tarde o que significava realmente estar presente. Uma mãe que aprendia, por sua vez, que pedir ajuda não era uma rendição. E no meio de tudo isso, 2 bebês de olhos azuis que ainda não sabiam nada do mundo, mas o habitavam com uma confiança total, absoluta, incondicional como só as crianças fazem e como eles também aprenderiam a fazer.